Oi, nono ano, tudo bem? Hoje nós vamos continuar a falar do clima europeu, do continente europeu, que nós já começamos antes do recesso. Hoje, como eu acabei de falar, nós vamos falar sobre o clima da Europa. Só que o clima dos lugares vai influenciar diretamente no tipo de vegetação que eu tenho. Então, eu vou analisar o clima e, por consequência, que tipo de vegetação eu tenho em cada lugar, influenciado pela temperatura. Aqui, ao norte da Europa, nós temos o clima ártico. É o clima mais frio que nós vamos ter. Nós temos no norte do continente e no norte da Islândia também. É um frio muito intenso mesmo durante o verão. É um lugar que a gente não vê diferença entre inverno e verão. São temperaturas negativas, são temperaturas muito frias que a gente não consegue diferenciar inverno e verão. Olha, o tipo de vegetação que eu tenho lá. Pode parecer o mesmo tipo de vegetação, mas não é. Eu vou falar para vocês agora sobre a diferença sobre isso. Aqui é um tipo de vegetação, prestem bastante atenção, e aqui é outro tipo de vegetação. Por exemplo, aqui eu tenho a taiga. Taiga é um tipo de vegetação normalmente encontrado nos locais que possuem um inverno mais longo e rigoroso. Sua vegetação é formada por florestas, preste atenção. É uma área congelada? É, mas é uma área florestal. Olha, eu tenho muitas árvores, eu tenho uma formação florestal aqui. Por mais que esteja congelada, é uma formação florestal. Diferente, por exemplo, da tundra. A tundra, apesar de também se localizar na região mais ao norte do planeta, não possui floresta. Olha, eu não tenho árvores aqui na tundra. Na verdade, sua vegetação é formada por gramíneas, já que, como está num lugar de baixa temperatura, o solo fica a maior parte do tempo congelado, impedindo o crescimento das plantas. Esse tipo de solo a gente chama de solo de permafrost. Ele está sempre congelado, então é um solo pobre, difícil de crescer plantas, principalmente árvores. Então, qual é a principal diferença entre a taiga e a tundra? Ambas são vegetações de climas gelados, de climas onde ocorre a neve. Só que a taiga é uma formação florestal, olha, eu tenho uma formação florestal, tenho muitas árvores, e a tundra já é uma formação mais de gramíneas, eu não tenho formações muito grandes, não tenho árvores, por exemplo, na tundra. A grande parte do continente, do interior do continente europeu, olha, nós temos o clima temperado continental. Ele é influenciado pela continentalidade, ele está dentro do continente europeu. Olha só, influência da continentalidade com as quatro estações bem definidas é bem diferente do clima ártico, por exemplo. Eu consigo definir exatamente cada estação do ano. E olha a vegetação, já é bem diferente da vegetação que a gente acabou de ver da taiga e da tundra. Tem formações florestais, apesar de estarem ameaçadas de extinção, e eu não vejo neve, totalmente diferente da vegetação que a gente viu do clima ártico. Olha só, a vegetação que eu tenho no clima temperado continental. Florestas foram sendo dizimadas ao longo do tempo, restando apenas a Floresta Negra na Alemanha. Elas foram sendo dizimadas, gente, por causa da urbanização, para o crescimento da cidade, construção de estradas, construção de indústrias, de cidades. Então, eles foram destruindo as florestas para poder urbanizar o continente. Além delas, nós temos também as estepes e pradarias, mais para o interior do continente, mais no centro do continente, onde tem menos chuva e maior aridez. As florestas desaparecem e aparecem as estepes e pradarias. Olha só, são áreas planas com algumas elevações, mas eu não vejo formação florestal, eu não vejo árvores aqui, por exemplo. Aqui em roxo, eu tenho o clima mediterrâneo. Olha só, gente, ele é totalmente influenciado pelo mar Mediterrâneo que eu tenho aqui ao sul do continente europeu. São invernos brandos, ou seja, não são invernos muito rigorosos, muito frios, são chuvosos e os verões são mais quentes e mais secos. Eu tenho duas vegetações bem características do clima mediterrâneo. Eu tenho os maquis aqui em cima e os guerrigues aqui embaixo. Uma vegetação densa, formada por árvores retorcidas, arbustos, plantas rasteiras e um matagal que não supera 3 metros de altura. Então, eu tenho algumas árvores, eu tenho alguns arbustos, mas não é uma vegetação muito alta. É bem característico do clima mediterrâneo. E por último, nós temos aqui o clima oceânico, que tem algo bem diferenciado
dos outros climas. Olha só. Áreas próximas à costa ocidental e é influenciada pela maritimidade. Mas presta bastante atenção, gente. Também é uma área bem ao norte, olha só. Essa área aqui, principalmente ao sul da Islândia, essa área aqui dessa península, também é uma área bem fria, mas as correntes quentes que vêm do México contribuem para amenizar o inverno dessa área. Então, por que que essa área, por que que a Islândia toda, por exemplo, não é clima ártico? Por que que essa parte aqui não é do clima ártico? Porque recebe influência da corrente do México, que ela é quente. Corrente marítima do México vem e esquenta essa região. Não é que vai virar um clima tropical, não é isso? Mas vão ser temperaturas mais altas do que do clima ártico, por exemplo. E é nessa região que nós encontramos essas florestas muito típicas da Europa. Olha só, são as florestas temperadas decíduas ou caducifoliadas. São essas florestas, são florestas com um tom mais amarelado, mais avermelhado, bem típico do continente europeu. Só que é bem típico dessa área específica, dessa área influenciada pela corrente marítima do México, uma área menos fria do que as outras ao seu redor.